Daí, pessoal, mais uma resolução. Em uma pirâmide, todos os vértices, que são os cantos, ficam em um mesmo plano, exceto um deles. Os vértices coplanares formam a base da pirâmide, e o vértice que não pertence ao plano da base é chamado de vértice da pirâmide. Imagine uma pirâmide cuja base é um triângulo ABC e cujo vértice é o ponto V. Então, vou comentar rapidamente esse enunciado. Então, os três vértices aqui, ó, A, B e C, eles estão num mesmo plano. E esses três vértices formam um triângulo que forma, portanto, a base da pirâmide. Então, a base é formada pelos vértices que estão no mesmo plano, são vértices coplanares. Ok. Aí ele me diz que aquele vértice que não faz parte da base, ou que não está no mesmo plano, da base, o vértice que está fora, ou o ponto que está fora, ele é chamado de vértice da pirâmide. Então, é o ponto externo ao plano da base da pirâmide. Ok. Então, é isso que ele está me dizendo no enunciado. E aí vem as perguntas. A primeira, quantas retas passam pelo vértice da pirâmide? Então, eu quero saber quantas retas eu passo nesse ponto aqui. Bom, como esse ponto ele é único, o número de retas que eu posso estabelecer aí, eu vou colocar aqui algumas. Ó. Eu posso ter uma reta assim. Eu posso ter uma reta assim, descendo. Eu posso ter uma outra reta assim. Eu posso ter uma outra reta com essa inclinação. Uma outra reta vindo assim, passando no vértice. Uma outra reta por aqui, ó, passando no vértice. Vou fazer mais uma, mais aqui. Aqui. Aqui, e aí eu consigo perceber que infinitas retas passam nesse vértice. Então, a letra A aqui, a resposta da letra A, eu tenho passando por um ponto, isso em qualquer ponto. Aqui no vértice B seria a mesma coisa. Nesse ponto B eu também teria aqui infinitas retas passando por ele. Então, sempre em um único ponto passam infinitas retas. Infinitas retas, ok? Então, letra A respondida. Vamos para a letra B. Dentre as retas suportes das arestas, que são as quinas da pirâmide, quantas passam pelo vértice da pirâmide? Então, olha só, as retas suportes das arestas. O que é uma reta suporte? Uma reta que sustenta a aresta. Então, aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma reta dessa aresta aqui da base. Eu tenho uma outra reta aqui, ó, que sustenta essa outra aresta da base, aresta AB. Eu tenho uma terceira reta aqui que sustenta, que passa, ou que é suporte daquela aresta da base. Vou fazer mais uma aqui, ó. Eu tenho aqui também, ó, uma outra reta que sustenta essa aresta. Então, eu tenho sempre a cada dois pontos uma reta sustentando uma aresta, ok? Aí pergunta, entre essas retas suportes das arestas, que são as quinas da pirâmide, quantas passam pelo vértice? Bom, então vou desmarcar aqui e vou colocar só as retas suporte que passam pelo vértice, ou seja, que passam por este ponto aqui, ó. Então aqui eu tenho uma reta suporte, olha só aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui eu tenho uma reta suporte, passa pelo vértice. Então vou chamar aqui de reta R, para dar um nome para ela, ó. Reta R. Aqui eu tenho uma outra reta suporte que passa pelo vértice também, ó. E aí eu vou dar o nome de reta S. E aqui eu tenho uma terceira reta que passa pelo vértice, que contém uma aresta. É a terceira, que eu vou chamar de reta T. Então, quantas retas suportes das arestas passam pelo vértice? 3 retas. Aqui nesse ponto estão concorrendo, a gente fala isso, estão concorrendo 3 retas. Portanto, letra B, eu tenho resposta. 3 retas passam pelo vértice
pelo vértice V. Ok? Vamos para a próxima. Em uma pirâmide, todos os vértices, os cantos ficam no mesmo plano, mesmo enunciado do anterior. Aí vem a pergunta: quantos planos contém a aresta AV? Então deixa eu marcar para ti esta aresta AV. A aresta AV está aqui, ó. Então a pergunta é: quantos planos contém essa aresta? Quantos planos não necessariamente da figura. Então imagina, eu tenho uma reta, quantos planos eu consigo? Então vou tentar fazer um desenho de uma reta auxiliar aqui, ó. Aqui eu tenho uma reta. Aí observa que eu consigo, por exemplo, desenhar um plano que passa nessa reta. Seria um plano vertical que contém esta reta. Aí eu teria um outro plano que passa por essa reta, outro plano e assim por diante. Então vou tentar aqui melhorar essa ideia. Aqui vou desenhar um plano. Aqui vou desenhar um outro plano. Aqui eu vou desenhar um outro plano. Aqui eu vou desenhar um outro plano. E aí eu consigo fazer aqui, ó, vendo isso de perfil, como se eu tivesse aqui, ó, fazer vários aqui, como se fosse uma estrela. E esta linha aqui, ó, seria a reta. Eu estou vendo de perfil, então aqui estaria a reta. Para cá a reta seria isto. E aí nota que isso aqui é a visão lateral, a visão de perfil. Olha só, aqui eu teria um plano, aqui eu teria outro, aqui eu teria outro plano, aqui eu teria um outro, aqui um outro, aqui também, aqui também, aqui, aqui, aqui. Como se fosse isso um daqueles fichários, consegue lembrar? Fichário de mesa, né? Que tem assim, tem um eixo aqui, ó. Tem um eixo e as fichas ficam todas em volta, formando essa estrutura aqui, ó. Uma volta. Então, nota que em uma reta eu consigo passar infinitos planos. Infinitos planos encostam nessa reta, só vai mudando o quê? A inclinação deste plano. Então, a letra C, quantos planos contém a aresta AV? Infinitos planos. Então, aqui, resposta da letra C. Eu tenho infinitos planos passando na aresta AV. Até porque, sempre em qualquer reta, eu consigo passar infinitos planos. Ok? E aí falta a letra D. A letra D diz: entre os planos determinados pelos vértices da pirâmide está o plano da base, plano ABC. Quais são os outros planos determinados pelos vértices da pirâmide? Bom, então pensa assim, ele quer saber todos os planos que tem na pirâmide. Um deles já foi dado. Ele já me deu o plano PL, plano ABC, que é justamente o que? O plano da base da pirâmide. Está aqui o plano ABC. Observa que cada face também representa, né, um outro plano. Aqui eu tenho um plano dessa face, o plano ABV. Então eu vou colocar aqui, ó, plano ABV. Ok, e lembro para ti que é bem importante que sempre
cada conjunto de 3 pontos distintos, cada 3 pontos distintos, determinam ou definem um plano. Cada 3 pontos diferentes definem um plano. Então aqui eu tenho o plano ABV. Depois eu tenho um outro plano aqui, ó, BCV. Plano BCV. Depois eu tenho o plano lá atrás, que seria o ACV. Plano ACV. Então, por enquanto, eu tenho aqui os 4 planos. Eu tenho o plano dado, que ele me disse que já existia, plano ABC, e ele perguntava quais são os outros. Então, os outros planos são esses outros 3 que representam as faces laterais, vamos dizer assim, né, os lados, esses lados triangulares aí dessa pirâmide, ok? Então, eu tenho 4 planos definidos, um deles foi dado e aí nós encontramos outros 3, ok? Então, era isso. Espero que essa resolução aí contribua no teu estudo. Forte abraço e até a próxima.